Olá, hoje eu quero falar a respeito do TOC, o transtorno obsessivo compulsivo, que é um transtorno de ansiedade e que é caracterizado por obsessão, por compulsão ou por ambas. Quando falamos a respeito de obsessão, estamos falando a respeito de pensamentos ou ideias ou imagens que são intrusivas, que são indesejáveis, que são desconfortáveis e que vêm na mente da pessoa, de uma forma indesejada, intrusiva, e que geralmente esses pensamentos, essas ideias, essas imagens, elas causam sensações que são muito desconfortantes, como preocupação, como culpa, como medo. A pessoa se sente angustiada e ela acaba se sentindo ansiosa em relação a esses pensamentos. Então, em função, para ela se livrar um pouco dessas obsessões, ou seja, desses pensamentos, dessas ideias, ela começa então a ter alguns comportamentos compulsivos, que são os rituais, que são conhecidos muito como rituais, ou seja, são algumas ações que essa pessoa tem ou alguns atos mentais, ela começa então a ter algumas compulsões para que ela possa então aliviar um pouco ou diminuir um pouco as sensações que esses pensamentos causaram ali nela. Quando falamos a respeito de obsessões, a gente tem alguns temas que são muito recorrentes nas pessoas com TOC. Então, as pessoas com TOC, quando elas têm esses pensamentos obsessivos, geralmente esses pensamentos estão relacionados à agressividade. Então, essa pessoa gasta muito tempo ali sem querer, é claro, porque os pensamentos são intrusivos. Ela gasta muito tempo, então, pensando, por exemplo, que ela possa ter machucado alguém, ferido alguém, quem sabe até matado alguém, ou que alguém tenha feito algo de mal com a família dela, Algum tema relacionado aí à agressividade fica ali perturbando a mente dessa pessoa. Outra coisa é que essa pessoa tem uma preocupação excessiva, então são pensamentos excessivos relacionados à sujeira e à contaminação, então essa pessoa fica pensando que ela está suja, que ela está contaminada, que em função disso ela vai morrer. Então são pensamentos relacionados à sujeira e à contaminação. Outros pensamentos relacionados a conteúdo sexual. Então essa pessoa começa a ter pensamentos indesejados em relação a sexo, às vezes com alguém da família, alguma coisa que ela entende que não deveria pensar a respeito do sexo, mas que fica ali na mente dela, de uma forma intrusiva. Também pensamentos com conteúdos religiosos. Essa pessoa, ela começa então a ter esse pensamento intrusivo que fica dizendo para ela, que ela é uma pessoa que é pecadora, ou que ela blasfemou, que ela não pode ter comunhão com Deus, que ela é muito suja e que assim, e por ser pecadora ela não pode ter intimidade com Deus. Então, pensamentos relacionados aí a coisas religiosas. Outro tipo de pensamento são dúvidas. Essa pessoa às vezes tem muitas dúvidas em relação a, por exemplo, se ela fechou a porta, se ela puxou o freio de mão do carro, se ela fechou o gás, se ela deixou o ferro desligado. Então, essas dúvidas ficam ali atormentando essa pessoa. Também existem muitos pensamentos que são assim, que levam essa pessoa a ficar preocupada se as coisas estão perfeitamente uniformes ou alinhadas, se estão ordenadas. Ela gasta às vezes muito tempo com esse tipo de pensamento invadindo a mente dela. Então esses são alguns temas de pensamentos obsessivos, E já em relação às compulsões, ou seja, esses rituais repetitivos que a pessoa tem, que o indivíduo com TOC tem, para poder aliviar um pouco essa sensação desconfortável aí que as obsessões trazem, ela usa de alguns rituais, como por exemplo de rituais relacionados à higiene e limpeza. Então essa pessoa, ela tem rituais às vezes de tomar vários banhos por dia, muito mais do que comumente nós tomamos. Então, e também em termos de tempo, ela gasta muito tempo com esse ritual. Tem pessoas que relatam que gastam 2, 3 horas tomando banho, fazendo esse ritual, porque ela entende que se não fizer dessa forma esse ritual, algo ruim, ou ela vai ficar infectada, ela vai ficar contaminada. Então ela tem que praticar aquele ritual daquela forma.
Em outros momentos a gente vê pessoas com as mãos até feridas porque praticaram muito ritual de lavar as mãos porque estão preocupadas com a questão da contaminação também, ou se estão limpas ou não. Então vai lavando a mão de uma forma excessiva e quando percebe estão feridas em função daquele ritual praticado. Às vezes limpam a casa também de uma forma assim, muito além daquilo que é o normal, né? Gasta muito tempo com a questão da higiene relacionada às questões da casa. Outro tipo também de ritual é um ritual de checagem. É muito comum eu e você, a gente checar se a gente esqueceu uma porta aberta ou a gente ter dúvida em relação a alguma coisa que a gente tenha, né, deixado de fazer. Porém, nessa questão aqui do ritual de checagem, para a pessoa com transtorno obsessivo compulsivo, ela vai fazer esse ritual, ela vai lá, checa se a porta está fechada, volta, checa se a porta está fechada de novo, vai lá de novo, checa se a porta está fechada. Então é um ritual onde ela não faz só uma vez, né? Ela vai fazendo até ela se sentir um pouco mais aliviada. Ela pode às vezes ficar conferindo várias vezes se ela também deixou o ferro de passar roupa desligado. Então ela acaba de conferir, ela volta para conferir, acaba de conferir, ela volta para conferir. Então é um ritual muito repetido, né, que causa também sensações desconfortáveis para a pessoa que está tendo esse ritual. Outro ritual que ela usa é o ritual de ordenação. Então as pessoas às vezes gastam tempo aí ordenando coisas de forma a ficarem simétricas. Às vezes tem que ser, o ritual é que tem que ser do maior para o menor, ou tem que ser de determinada cor, ou de determinado tamanho. Então ela gasta muito tempo alinhando, às vezes, coisas no guarda-roupa dela, ou na mesa de trabalho dela, e com isso ela vai perdendo tempo. Outro ritual é o de acumulação. Essa pessoa, ela gasta tempo também acumulando, por exemplo, objetos que não têm valor, né? Embalagens, produtos que estão quebrados, e ela vai gastando tempo, então, acumulando esses objetos, e às vezes ela nem tem espaço, né, na casa dela para guardar esse tipo de objeto, esse tipo de material, mas ela vai acumulando aqueles materiais. Outra coisa é a respeito de contar. Às vezes ela fica contando objetos na mente dela mesma. Às vezes ela vai contando e o ritual é que tem que sempre parar no número par, ou no número ímpar, ou no número primo. E ela vai então repetindo esse ritual para que ela se sinta um pouco mais aliviada. E como a gente pode perceber, né, que em função aí dessas obsessões e dessas compulsões, a pessoa, ela, com o toque, ela passa então a gastar muito tempo com essas atividades aí. E isso vai trazendo o quê? Um prejuízo na qualidade de vida dessa pessoa. Ou seja, como ela não consegue se controlar em relação às suas obsessões e às suas compulsões, elas então deixam de fazer algumas atividades ali do seu cotidiano, né? E também, quem sabe, do seu trabalho, da sua relação em família, em função dela ter que fazer os rituais, né? Então isso vai trazendo um prejuízo ali considerável para a pessoa. O toque, ele é um transtorno que ele vai se agravando com o passar do tempo. Então, quanto antes a pessoa perceber que ela tem o toque, ela buscar o tratamento, isso é melhor para a pessoa. O toque, ele é um pouco mais insidioso, mais frequente nas mulheres do que nos homens. Geralmente afeta de 1 a 2% da população. Então, quem tem toque, geralmente também tem um outro transtorno mental, como uma depressão ou uma fobia social. O toque, geralmente, ele costuma aparecer para as pessoas que estão na faixa dos 19 aos 20 anos de idade. Mas 25% dos casos costumam acontecer antes dos 14 anos de idade. Mais ou menos, né, 50% das pessoas, dos indivíduos que têm o toque, tiveram o início do sintoma de uma forma súbita. De 50% a 70% mais ou menos tiveram essa aparência desses sintomas aí depois que passaram por algum fator estressante. O toque, ele é causado por fatores genéticos e também por fatores biológicos. A hipótese assim, mais levantada, né, para explicar aí a questão do toque relacionada a fatores biológicos fala a respeito de uma desregulagem da serotonina no organismo, né? E quais são os critérios para diagnosticar o toque? A pessoa precisa então de relatar para o profissional que ela tem gastado muito tempo, ou seja, ela tem que ter gastado mais de 1 hora por dia
com as suas obsessões e com as suas compulsões. Às vezes, o profissional, no relato ali do indivíduo, ele vai perceber que a pessoa às vezes não gaste mais de 1 hora, né, com as suas obsessões, com as suas compulsões, porém, o tempo que ela gasta é o suficiente para trazer prejuízo ali para a sua vida cotidiana. Uma outra coisa que precisa ser relatada pela pessoa é que ela reconhece que essa obsessão e essa compulsão dela tem sido inadequada, tem sido exagerada, né? E que tem também acometido aí ela de forma negativa, que é algo que é injustificável, que é anormal. Ela precisa de relatar, né, que ela compreende a respeito disso. E uma coisa que precisa ser analisada é que esses sintomas que estão sendo apresentados pelo indivíduo, eles não podem ser dependentes de outro transtorno. Então, isso também tem que ser observado pelo profissional que vai diagnosticar. Uma vez diagnosticado, o tratamento é feito com medicação, e a medicação aqui é um antidepressivo, principalmente um antidepressivo que ele tem uma atuação maior sobre a serotonina, já que há uma desregulagem aí da serotonina, e a psicoterapia. E quando a gente trabalha, né, na abordagem da terapia cognitiva comportamental, a gente vai trabalhar com o indivíduo justamente levando esse paciente, né, esse cliente a ter uma reestruturação na sua forma de pensar, né, na reestruturação cognitiva, ou seja, a gente vai ajudar essa pessoa a corrigir alguns pensamentos ali que estão distorcidos, algumas crenças que estão disfuncionais, a gente vai ajudar esse indivíduo a desafiar os seus medos, né, e também a conseguir diminuir esses rituais nos quais ele tem gastado tanto tempo e tem gerado às vezes tanto sofrimento para ele e levado ele a ter prejuízo aí na sua vida. Então a ideia é levar esse indivíduo a ter uma autonomia e uma melhor qualidade de vida, certo? Então essas são as informações sobre o toque. No próximo vídeo eu vou concluir a série dos transtornos de ansiedade falando a respeito das fobias sociais e dos transtornos fóbicos específicos. Nos vemos então no próximo vídeo. Até lá!